E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio e hoje no canal eu venho trazer a minha análise do Verne M5. Ele que está sendo tido como um dos melhores custo-benefício. Mas será que realmente ele compensa? Vamos conferir? Bom pessoal, e tá aqui o Verne M5. Antes de falar um pouco sobre o aparelho, eu queria falar sobre a empresa Verne. A empresa Verne é uma empresa chinesa, claro, né? Muito recente no mercado. Antes ela era uma empresa que só fabricava peças e componentes para outras empresas. E a partir de 2016 ela se transformou na empresa Verne, né? Como a gente conhece hoje. Ela tem crescido bastante na China e o foco dela são os aparelhos de médio a baixo custo, né? Com aquele foco no custo-benefício, que são aparelhos que possuem umas configurações intermediárias a um baixo custo. O aparelho, vocês podem ver que ele tem uma ótima construção, né? Ele é aqui em metal, não é unibody, né? Porque as linhas das antenas que ficam aqui em cima e aqui embaixo são de plástico, né? Mas é um tom que não é tão diferente do metal, né? Esse metal aqui do corpo do aparelho. Eu acredito que, claro, isso seja uma forma de baratear o aparelho e também melhorar no sinal, né, das antenas para ter uma melhor recepção. Impressionou muito a leveza do aparelho. O aparelho é bem leve, né? E mesmo sendo com uma construção tão simples, né, esses cantos arredondados aqui, né, nesse estilo mais quadradão, ele tem uma boa pegada, porque a tela dele tem apenas 5.2 polegadas, tá? Quero falar agora um pouquinho das especificações e o sistema. Bom, essa aqui é uma tela padrão IPS de 5.2 polegadas. A resolução dela é HD, ou seja, 1080 por 720, com uma densidade de 282 ppi. O que significa esse ppi, né? Esse ppi, quanto mais ppi, mais nítida, mais bonita seria a tela, né? Ele tem uma quantidade baixa, mas isso não o impede de ser uma tela bonita. Se vocês repararem aqui, ó, eu não vejo nenhum pixel na tela. É uma tela de boa qualidade. O sistema operacional dele é o Android 7, né? Aquele Android Nougat. Só que é uma versão um pouquinho modificada pela Verne, que ela renomeia como Verne OS. Aqui eu conto com o chipset, é o MediaTek 6750 de 8 núcleos rodando a 1.5 GHz. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho o CPU-Z, para vocês verem que realmente é o MediaTek. Tá aqui, ó, MediaTek 6750. Não é o 6750T, tá? A diferença entre o 6750T, ele tem uma pequena diferença. O clock da GPU, né, é um pouquinho maior e também ele aceita memórias um pouquinho mais rápidas. Bom, a GPU é a Mali T860 MP2, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, a Mali T860. Ele conta com 4 GB de memória RAM e o armazenamento dele é de 64 GB. E ele também possui expansão de cartão de memória de até 128 GB. As câmeras, bom, aqui temos uma câmera única traseira, né, de 13 megapixels e a frontal, tá aqui, ela possui 8 megapixels. Ambas as câmeras têm a abertura f.2. Essa abertura f.2 é a quantidade de luz que entra pela câmera. A bateria desse aparelho conta com 3.300 mAh, porém não possui carregamento rápido, muito triste. Bom, as dimensões são 147 milímetros de altura, né, dá aproximadamente 14 centímetros, né. De largura ele tem 72 milímetros e de espessura ele é bem fininho. Isso é uma coisa que eu adorei nesse aparelho. É de 6,9 milímetros e o peso dele bem levinho, bem gostoso de pegar, de apenas 144 gramas. E agora vamos falar um pouquinho da tela, áudio e conectividade. Para mim, a tela do Verne, mesmo sendo HD,
Claro, não deve ser comparado a uma tela Full HD ou uma tela AMOLED, né? É uma tela muito boa, ela cumpre o seu papel, apresenta um bom nível de detalhes, vocês podem ver aqui pelas imagens, né? E assim, as cores, elas podem parecer um pouquinho apagadas, né? Aqui, ó, por exemplo, o ícone do... deixa eu cancelar aqui. O ícone do WhatsApp, o tom dele de verde, né? Mas apresenta uma boa qualidade. Eu não vejo pixels nessa tela, né? Além da resolução menor dela ajudar na economia de bateria. Para mim é uma tela muito boa mesmo. Ó, carreguei aqui o Pokémon. Vocês verem o nível de preto, né? É um preto um pouquinho mais lavado, né? Mas dá para você ver bem, né? As imagens quando são um pouco mais escuras, ó. Aqui o fundo tá um pouco azulado, né? Deveria ser um azul um pouco mais escuro, porque ele tá mais claro. Mas é uma tela muito boa, entendeu? Dá para você ver tudo bonitinho, normal. Já o áudio, ele fica na média, né? Para um aparelho de baixo custo, de mediano a razoável. Não é muito alto, mas dá para ouvir bem, como vocês viram pelo teste em jogos. Já a saída de fone aqui me surpreendeu. Ela tem uma boa qualidade, né, de som. E claro, depende da qualidade também do fone que você vai utilizar. Se você utilizar um fone melhor, será um áudio melhor, né? E um ponto positivo para mim, um destaque, né, que eu posso dizer, é o rádio, né? Que o Verne M5 ele possui rádio aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, rádio FM. E claro, precisa do fone para funcionar o rádio, porque ele vai transformar o fone também numa antena, né? Mas eu gostei muito da recepção do áudio, é bem interessante e tem a opção de você utilizar o fone como antena e reproduzir aqui na caixinha de som dele. É bem legal para quem gosta de rádio, é uma função assim que é meio esquecida hoje, mas acaba sendo interessante. Bom, com relação à conectividade, ele tem o básico, né? É um aparelho básico, ele tem que ter o básico. Com relação ao GPS, eu não tive nenhum problema. Até para efeito de teste, né? Baixei o Pokémon Go aqui, que ele utiliza muito do GPS e não tive nenhum problema. Usei o Google Maps, né? Tranquilo. O mesmo vale para o 3G e 4G. E aqui a gente já começa a ver o primeiro, digamos assim, fato que mostra que é um aparelho de bem baixo custo. Sim, ele é dual chip, né? Eu tô aqui para mostrar para vocês, eu tô com um chip de duas operadoras diferentes. Aqui eu tô com a Vivo. O celular é basicamente a mesma coisa da TIM, tá? E assim, ele é compatível com 3G e 4G, como vocês podem ver aqui, só que não é nos dois slots, né? Você escolhe, ou você quer um chip com 4G ou você quer um chip com o outro fica sendo 3G. Só que você consegue mudar isso em configurações, não é fixo ao slot, por exemplo, só o slot 1 é 4G e o slot 2 é 3G e vice-versa. Você consegue mudar isso aqui, ó, nas configurações. Se eu selecionar esse aqui 3G, automaticamente o outro vai passar a habilitar, né, o 4G nele. Então aí já mostra. É um ponto negativo? Ele poderia ter nativo os dois com 4G tranquilo, mas não tem, já é um indício assim de um aparelho de bem baixo custo. O Bluetooth nele é na versão 4.0, né? E continua sendo uma ótima versão de Bluetooth, né? Não é a mais atual, com certeza, né? E eu usei bastante Bluetooth, tenho aqui a minha Mi Band, né? Usei bastante a Mi Band conectada a ele, não tive nenhum problema com pareamento, tudo tranquilo, né? Na questão do Wi-Fi, né? Novamente nós vemos que o aparelho já é assim de bem baixo custo, porque ele não tem a rede 5 GHz, né? Ele trabalha apenas com o 2.4G. Eu aqui na minha residência eu tenho as duas redes, tanto o 2.4 quanto o 5G, o 5 GHz, né? Não busca, porque ele só é compatível com a rede 2.4G. Tá bom? Tá bom, não é ruim, é uma conexão boa. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aí aqui, ó, deu 19 megas, né?
Eu tô baixando algumas coisas no momento, por isso que deu um pouquinho abaixo. Então aqui, ó, beleza, deu o meu máximo de upload, que é 6, né? E aqui o download deu 19. Eu tenho outros resultados aqui, ó. Então ele chega a no máximo 45, que é a minha conexão aqui, ó. Então assim, a rede 2.4G é legal, mas ela está ficando atrasada, né? A gente já está aí com a rede de 5 GHz, que ela apresenta uma qualidade superior. Mas, novamente, é um aparelho de baixo custo, o 2.4G está de ótimo tamanho. Bom, com relação aos demais sensores, estão presentes sensor digital, aqui na parte traseira, né? Gravidade, luminosidade, proximidade e até mesmo LED de notificações. Fica bem aqui do lado da câmera, é bem legal. Um aparelho geralmente de baixo custo não tem LED de notificações e todos funcionam muito bem. Pessoalmente, para mim, o destaque mesmo vai para esse sensor digital aqui. Eu não esperava uma qualidade tão boa desse sensor, né? E claro, ele não é rápido, mas é bem preciso, né? Você bloqueia aqui, vem aqui e ele desbloqueia. Não é dos mais rápidos, óbvio, não é mesmo, mas digamos assim, de 10 vezes, as 10 vezes ele vai funcionar. Ele não falha. Ó, travou, desbloqueou, travou, desbloqueou. É um sensor muito bom. Lembrando que esse daqui, pessoal, sempre eu vou frisar isso nesse vídeo. Esse é um aparelho intermediário de entrada, de bem baixo custo mesmo. Ele está ali competindo com o Liago T5, que eu tenho a análise aqui no canal. Ele está competindo ali com o Redmi 5A, né? A versão mais básica da Xiaomi. Ele está competindo também com o Elefone P8 Mini. Ele está competindo com aqueles aparelhos ali que custam até R$500, não mais do que isso. Essa é a faixa dele, tá? E apenas lembrando que esse aparelho aqui não possui giroscópio, então não dá para usar o Verne M5 em algum óculos VR, né? E também uma coisa que a gente sempre deixa de lado, às vezes eu esqueço de falar, é que um smartphone ele também faz ligação, né? Não é só de internet, de jogo, de WhatsApp que o mundo gira. Ele também faz ligação, né? Como todo celular. E eu gostei muito da qualidade de ligação aqui. Tem um áudio bom, né? Eu coloco ele no máximo, escuto muito bem. O áudio pelo Viva Voz também é muito bom, me agradou bastante, tá? Agora eu quero falar sobre a câmera e a bateria. Bom, é nesse quesito onde a gente vê que realmente se trata de um aparelho de baixo custo, né? Eles quase sempre vão pecar tanto na câmera quanto na bateria. Por quê? Câmera é caro, né? São sensores que são mais caros. E a bateria depende diretamente do processador. Bom, com relação às câmeras do aparelho, eu confesso que eu não me decepcionei. Eu esperava que fosse uma qualidade muito baixa de câmera, tanto para foto quanto para filmagem, né? A câmera frontal dele, como eu já falei, é de 8 megapixels e a câmera traseira dele aqui com o flashzinho é de 13 megapixels. Eu não tenho as informações de qual sensor a Verne está utilizando, né? Eu acredito que seja algum sensor da Samsung, que geralmente são os mais em conta e os mais baratos do que os da Sony. Mas são fotos boas que você consegue tirar, são vídeos bons que você consegue gravar, lógico, com uma luminosidade legal, com um ambiente bem claro, né? Um ambiente propício para você tirar uma foto. Agora, em ambiente escuro, esquece, vão sair fotos mais granuladas, com baixa nitidez, tá? Então, as câmeras são boas, são legais, são ok para o preço desse aparelho, nada mais, nada menos, tá? Eu vou deixar com vocês agora algumas fotos e vídeos que eu fiz com esse aparelho para vocês verem a qualidade. Lembrando que a câmera traseira ela filma em até 1080p, ou seja, Full HD. Já a câmera frontal ela filma em 720p, ou seja, resolução HD.
Fala aí pessoal, esse aqui é um vídeo gravado em 1080p no Verne M5. Vamos dar um zoom aqui na câmera. Zoom máximo de 4 vezes. E sem zoom. Estou gravando esse vídeo sem efeito de áudio, sem efeito de vídeo, tá? Para vocês terem ideia da reprodução de vídeo e captação de som do Verne M5. Fala aí pessoal, essa aqui é uma gravação no Verne M5. Acredito que essa qualidade aqui seja 720p. Bom, aparentemente não tem nenhum tipo de estabilização de imagem essa câmera frontal. A câmera frontal bem simples. Tá aí só para vocês verem. Captação de áudio também, sem nenhuma edição. Falou pessoal. Mais um vídeo gravado no Verne M5. Captação de áudio sem efeito algum. Tá aí pessoal, e como vocês puderam ver, novamente pelo preço, né, eu esperava ter um resultado muito fraco nas câmeras, mas eu até que fui surpreendido positivamente, né. Claro, nem deve se comparar a algum tipo de estabilização óptica, apenas digital, mas mesmo assim não esperem milagres. Sobre a bateria, eu acredito que aqui na bateria é o principal ponto negativo desse aparelho, né? Entendam assim, ele lógico, ele tem uma bateria de 3.300 mAh, porém aqui é que fica o problema do processador, né? O processador indicado para uma melhor autonomia seria o Snapdragon 430, né, para esse aparelho. Eu acredito que se fosse o Snapdragon 430, aí sim, esse aqui seria um dos melhores custo-benefício, né, com um preço de 400 a 450 reais. Esse aparelho com 4 GB e 64 de armazenamento seria imbatível, né, na questão de processamento. Porém, seria maior, né? Ele chegaria ali no da Xiaomi, por exemplo, que está na faixa de 550. Alguns modelos que tem mais memória e mais armazenamento chega a 600 reais. Então, a Verne optou por colocar o velho de guerra da MediaTek, que é o 6750, né? E esse processador ele é sempre usado para aparelhos de entrada, né, de baixo custo, com o Liago T5 que eu trouxe aqui, que é o mesmo processador. Tem o P8 Mini, que é o mesmo processador, né? E ele é um bom processador, sim, ele é um bom processador e roda muito bem o Android 7, provavelmente vai rodar muito bem o Android 8, né? Com total fluidez, roda jogos, né? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que até me perguntaram, era se ele não roda o PUBG. Eu deixei ele aqui pré-carregado, ó, e ele roda sim. Tá aqui. Lógico, não vai rodar no gráfico no máximo, ó. Vou deixar aqui, ó, dar um foco melhor. Aqui, ó, requisitos baixo, que é o gráfico no mínimo, mas ele vai rodar, ó. Só para mostrar para vocês, ó. É um gráfico um pouco mais feio, mais tosco, mas vai rodar, ó. Tá rodando, entendeu? Tá rodando. Não vai deixar de rodar os jogos. Vai rodar no mínimo? Vai, mas vai rodar, entendeu? Então, assim, é um bom processador? É, mas ele já é antigo, né? Eu acho que ele é de 2014. Já é um celular, já é um processador, perdão, que já deu o que tinha que dar, né? Mas mesmo assim, o pessoal continua colocando ele porque ele aguenta. Ele é um octa-core. Mas o problema dele acaba sendo na otimização de energia. A bateria aqui tem 3.300 mAh. Se fosse um Snapdragon, provavelmente essa bateria aqui duraria mais de um dia. Mas com o MediaTek 6750,
dificilmente você vai conseguir um dia, né? Apenas se você usar com tarefas leves, usar o WhatsApp, né? Não jogar ou deixar o Bluetooth ali ligado, mas não fazer pareamento com vários dispositivos, aí sim você consegue talvez um dia. Mas para uso mais pesado, né, que se você queira jogar, porque ele roda os jogos, né, já mostrei aqui o teste em jogos e ele roda sim. Mas para um uso mais pesado, você não vai conseguir um dia, dificilmente. Você vai conseguir no máximo umas 4, 5 horas de tela, né, a todo, é o máximo. E em paralelo a isso, acredito eu que para reduzir um pouco mais o custo, eles não colocaram a tecnologia de carregamento rápido da MediaTek, que é a chamada Pump Express 2.0. Não está habilitado aqui nesse aparelho, pelo menos nessa unidade que eu estou, não tem. Então assim, demora bastante. Então, aliado ao fato da bateria não durar muito, não durar o dia inteiro, lógico, em uso excessivo. Se for um uso leve para esse celular, aí vai durar. Você consegue tipo carregar às 7 da manhã, às 7h30, você consegue chegar em casa por volta de umas 8 com o celular ainda com bateria, talvez uns 10 a 15%. Então, aliado a isso, esse carregamento mais lento, isso atrapalha um pouco, né? Isso é um dos pontos mais negativos desse aparelho. Em paralelo, eu quero falar sobre todos os pontos negativos que eu acho que esse aparelho tem. Primeiro deles, essa tela, ela não tem nenhuma proteção Gorilla Glass. Isso é ruim, entendeu? Então te obriga a importar uma película de vidro para esse aparelho, né? A bateria em uso moderado ou intensivo nunca que vai durar o dia inteiro, não vai durar mesmo. O carregamento é lento para uma bateria pequena, né, que é uma bateria de 3.300 mAh. Como eu falei, demora cerca de 2 horas a 2 horas e 20. O áudio aqui pelo alto-falante dele é mediano, entendeu? Não é dos melhores. E ele não é dual chip, né? Perdão, não é que ele não seja dual chip. Ele não é 4G nos dois chips, né? Você tem que escolher um chip com 4G e o outro fica 3G, como eu estou mostrando aqui para vocês, e vice-versa. Você consegue alternar entre o slot 1 e o slot 2. Eu acredito que dificilmente a Verni nesse aparelho, nessa unidade aqui, vá colocar o Android 8. Então pode ser um ponto negativo, né? Mas é um Android 7 que está funcionando tudo certinho. Não encontrei nenhum bug nessa versão aqui da VOS 1.0. Não encontrei nenhum bug nesse aparelho. Então assim, pode ser um ponto negativo, né? Eu coloquei, mas eu considero um pouquinho negativo, que a gente já está no Android 8, já está aí para chegar ao Android 9, então eu acredito que não tenha essa atualização. Agora os pontos positivos. Bom, o primeiro deles é que é um aparelho muito leve, com uma ótima pegada. A construção do aparelho, eu gostei dessa construção, é muito sólida. Tem um hardware antigo, mas que aguenta, dá no tranco ainda, viu? Esse hardware aqui ainda solta um caldo ainda. Ele tem 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Não são todos os aparelhos nessa faixa de preço de 400 a 500 reais, digamos assim, que tem essa configuração. Ele tem boa qualidade aqui nos fones de ouvido, né? Tem boa qualidade sonora também. Aqui ele tem um microfone redutor de ruído, né? Como vocês podem ver. Dá um foco aqui para vocês. E tem mais um microfone aqui embaixo. Ó, tem mais um microfone. Então ele tem uma boa qualidade sonora durante as ligações. Possui LED de notificações, que é uma coisa muito legal e que nem sempre aparelhos muito baratos têm. E claro, o preço desse aparelho é um dos melhores que eu já vi com essa configuração. Mas e aí, vale a pena? Bom, mesmo com esses problemas da câmera ser razoável, da bateria que não dura muito, atrelado a esse carregamento demorado, para mim o aparelho vale a pena sim, porque os pontos positivos dele se sobressaem aos negativos, né? Ele possui um ótimo armazenamento, são 64 GB e ainda você consegue colocar mais um cartão de memória, né? Lógico, naquele slot híbrido, né? Ou 2 chips, ou um chip e um SIM card, um SD card, perdão.
Então, assim, tem um processador antigo? Tem sim. O MediaTek 6750 já deu o que tinha que dar, mas ele ainda aguenta. Ainda aguenta alguns joguinhos, como eu rodei, aguenta o PUBG, que muita gente quer jogar, na resolução baixa no mínimo, mas aguenta. E ele gira entre 400 a 450 reais. Se tiver muito caro, 500 reais, né, aí já não vale mais a pena, mas entre 400 e 450 reais. E em promoções você pode chegar a ele a 380, né, que eu peguei esse aparelho na época, eu paguei acho que 380 pela GearBest. Ele estava numa promoção ótima lá. E um detalhe, só um adendo para vocês. Recentemente a Verni lançou o M6, que é o sucessor do M5. Para mim, pelo que eu vi no papel, a única coisa que mudou realmente foi a tela, que ele é naquela tela na proporção 18:9, que é uma tela mais alongada, o aparelho fica um pouco maior. Mas as outras especificações são as mesmas, né? O aparelho tem o mesmo processador, a mesma quantidade de RAM, a mesma quantidade de armazenamento. Então, para mim, o Verne M6, se ele chegar pelo preço que está aí na pré-venda de 500 a 550, aí eu já não acho tão interessante, né? Mas eu ficaria com o Verne M5 pela pegada, por ele ser um pouco mais compacto, né? E eu prefiro, falando de mim mesmo, eu prefiro esses aparelhos com a tela 5x2, porque ele é mais compacto, é mais gostosinho de você pegar, entendeu? É melhor, mais custo-benefício um celular de 450 do que um de 550. Bom pessoal, essa daqui foi a minha análise do Verne M5. Se eu fosse dar uma nota para esse aparelho aqui, eu daria 8,5 para ele, porque é um aparelho que me impressionou bastante. Pelo preço eu não esperava que ele tivesse tanta qualidade. Esses dois pontos negativos são os principais, que seriam a câmera, que é um pouco mais fraca, e a bateria, que não consegue durar um dia inteiro, não desabonam esse aparelho de maneira nenhuma. Os pontos positivos dele se sobressaem a isso, tá? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês e, se possível, pedir, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que em breve eu vou trazer mais novidades para vocês. Pessoal, um abraço, tchau, tchau e até a próxima!